vai trazer informações sobre a reunião que aconteceu hoje entre a Prefeitura e barraqueiros com relação à quantidade de sombreiros e cadeiras nas praias de Salvador. É uma polêmica? É, mas acontece o seguinte, que tem barraqueiro cobrando e tem gente dizendo que não tem mais acesso à areia da praia, entendeu? Que a natureza deixou de graça pra gente. E tem uma turma que se sente dona, né? Mas Henrique Terra, a polêmica está com você. Entre na polêmica, porque quando você chega na rua, o povo cobra de você. Quando você aparece aqui no Cidade Alerta Bahia, você sabe disso. Boa noite. Boa noite, Adelson. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Vamos correr em busca da informação sempre. Ontem estivemos no Porto da Barra, que é o palco desta polêmica que foi iniciada nas redes sociais por meio de um banhista que chegou na praia e tentou ocupar um espaço na areia e teria sido impedido por um barraqueiro que colocou uma cadeira no local onde esse banhista queria ficar com um outro colega que estava com ele também para curtir o dia de sol aqui na capital baiana. Nesta época é comum o metro quadrado mais disputado da orla de Salvador, que tem mais de 60 quilômetros, ser o Porto da Barra. Então gerou essa polêmica. Quem pode ocupar o espaço? O banhista com o seu equipamento ou os barraqueiros, que são chamados pela prefeitura de permissionários? São cerca de 30. Eles deveriam ter, cada um, direito a 10 kits para dispor até 4 cadeiras e um guarda-sol na areia para os clientes. No entanto, na prática, a gente vê por essas imagens agora, por exemplo, que são muito mais. Então, 30 vezes 10 seriam 300, mas tem muito mais do que 300 guarda-sóis aí na areia, conforme a gente pode ver nessas imagens e ao longo de todo o verão. Do Forte São Diogo, que fica lá no Marco do Descobrimento, até o Forte de Santa Maria, do outro lado, onde tem aquele pier, que as pessoas costumam, inclusive, saltar na água, são 250 metros. E, olhando de cima, parece não ter espaço. Então, gera a polêmica. Quem tem direito? O banhista levar o seu equipamento, seja o sombreiro, seja a sua cadeira, ou seja até mesmo a sua canga, ou os barraqueiros que devem estabelecer o limite de onde o banhista deve ficar. Claro que isso gera uma polêmica, não é somente este ano. O vídeo que foi publicado numa rede social reacendeu essa polêmica, que vem inclusive desde a época de ACM Neto como prefeito, que foi quem propôs a distribuição desses kits para os barraqueiros, para os permissionários, não só no Porto da Barra, mas ao longo de toda a orla aqui da capital baiana. O detalhe é que quando foi criada essa regra, a prefeitura disponibiliza o kit praia, um guarda-sol e 4 cadeiras por kit, e essa distribuição impede a cobrança por parte dos barraqueiros. Na legislação, que foi municipal, está escrito que é irregular essa cobrança. No entanto, os barraqueiros cobram. A gente questionou, obviamente, hoje a CEMOP, porque diante dessa situação, dessa polêmica que foi gerada, houve vários questionamentos. Quem tem direito de ocupar a vaga ali, o espaço na areia? O banhista, a gente está vendo imagens ao vivo agora. Mesmo já chegando próximo às 6 horas e 10 minutos, a gente ainda vê que há muitas barracas, muitos sombreiros e muitos banhistas aguardando ali o período do pôr do sol, e nessa época do ano se estende até mais tarde o banho de mar ali no Porto da Barra, a prática de atividades esportivas. Então, diante desses vários questionamentos, nós fomos em busca da resposta. E, infelizmente, não conseguimos chegar a todas as questões respondidas. A principal, por exemplo, que ficou em aberto: a cobrança por parte desses barraqueiros é legal ou não? Deve ser feita ou não? A prefeitura, em nota, através da Secretaria de Ordem Pública, a CEMOP, disse que essa cobrança é irregular. No entanto, ao entrevistar o diretor da CEMOP, o Alisson Carvalho, e também o secretário da pasta, o Tinoco, eles disseram que é para ter um bom senso, que é para o banhista chegar e negociar com o barraqueiro o valor cobrado aí por uma cadeira e por um sombreiro. Infelizmente, a gente sabe que os preços variam. Ontem para hoje, por exemplo, o kit estava sendo cobrado de 30 a 50 reais. Apenas uma cadeira, 10 reais. Isso foi constatado por nossas equipes de reportagem. Inclusive, ontem e hoje eu estive lá nessa areia conversando com os banhistas, turistas e também com os barraqueiros. Hoje houve uma reunião com representantes do município, da Secretaria de Ordem Pública, a CEMOP, e os 30 permissionários. Ficou estabelecido, inclusive, o horário.
Muita gente não sabe, mas essas barracas, por parte dos permissionários, só podem ser armadas e montadas na faixa de areia do Porto da Barra a partir de 8 horas da manhã. Antes disso, o espaço deve ser destinado apenas para a prática esportiva. Então, até isso foi relembrado aos permissionários, aos barraqueiros, que também ficaram aí de seguir essa regra, e a prefeitura, em contrapartida, disse que vai aumentar a fiscalização. E um outro detalhe que chamou a atenção em relação a essa ocupação desordenada, como estava acontecendo, é que, de acordo com a CEMOP, essas cadeiras e essas barracas, os sombreiros, só poderão ser armados e montados na areia se o cliente solicitar. Ela não poderá ficar mais lá sem ninguém sentado, sem ninguém ocupando, para que as pessoas cheguem e decidem se ficam ou não. Se a pessoa chegar na areia e decidir por um sombreiro, ela deve solicitar ao barraqueiro, ao permissionário, e aí sim ele monta. Na prática, se isso vai acontecer, cabe à fiscalização acompanhar de perto se vai ser seguida essa norma que foi discutida e estabelecida hoje na reunião entre Prefeitura e os permissionários do Porto da Barra. Nós vamos ouvir agora o Alisson Carvalho, diretor da CEMOP, que falou um pouco em relação sobre essa reunião que teve com os permissionários e, sobretudo, sobre o que ficou definido a partir deste encontro. Vamos ouvi-lo. Tivemos hoje um diálogo muito produtivo com todos os barraqueiros aqui da faixa de areia do Porto da Barra. Trouxemos a eles a importância dessa nova adequação para que a praia seja de fato um local acessível para todos, para que quem chegue aqui tenha ali a possibilidade de ou usar os serviços prestados por esses barraqueiros ou trazer o seu material e colocar ali na areia, como sua canga, sua toalha ou sua cadeira também, que às vezes a gente traz de casa. Então aqui ficou estabelecido para eles um limite de 10 kits, e cada kit desse compõe de 10 sombreiros e 3 cadeiras. Então ali a gente tem um número máximo aí de 30 cadeiras aí por cada permissionário. A partir de agora, a gente aumenta também o nosso número de fiscalização para que essas novas regras sejam de fato cumpridas, e a gente vai fazendo aí ao longo desse tempo avaliações, identificando quais as consequências acabaram ocasionando com tudo isso. Hoje vocês podem ver aí sombreiros de outras cores. Isso acaba dando de fato a condição de observarmos que a população já traz ali os seus equipamentos. O da prefeitura ele acaba sendo ou branco ou azul, então esses de cores diferentes são da própria população que vem aqui para Porto da Barra. Então entre ali o período das 5 da manhã até às 8 horas, eles estão impedidos de colocar qualquer material na areia. Esse material ele fica aqui do lado do paredão aqui de pedra, onde a partir desse horário, a proporção que forem chegando esses clientes, eles vão estabelecendo a montagem desses equipamentos na areia. Então a gente bateu esse papo, deixou tudo bem esclarecido, e a partir de agora é contar também com o bom senso deles, com cuidado, com essa praia aqui, que é uma das praias mais desejadas da nossa cidade, para fazer com que todo mundo esteja aqui de maneira harmônica e, sobretudo, que eles tenham a capacidade de oferir seu emprego, sua renda também. A partir de segunda-feira, estamos com um mutirão lá na nossa secretaria para atender todos eles, para fazer essa atualização cadastral de todo mundo que trabalha aqui. A ideia é preservar, sobretudo, o emprego, a renda desses trabalhadores, mas, sobretudo, garantir a qualquer cidadão que venha aqui ao Porto da Barra ou em qualquer outra praia da nossa cidade a capacidade de dispor desse espaço público da maneira que mais bem lhe entender. Pois não. Adelson, para a gente concluir, você que está acompanhando o Cidade Alerta, ainda sobre essa polêmica da ocupação da faixa de areia no Porto da Barra, a gente trouxe aqui as informações, o que foi estabelecido nesse encontro e o que diz a regra estabelecida pelo município sobre a ocupação das faixas de areia. A gente não está dizendo aqui, por exemplo, que os barraqueiros devem sair do Porto da Barra, muito pelo contrário. São pais e mães de família que dependem desse movimento e dessa renda gerada no Porto da Barra para sustentar as famílias. Tem gente que trabalha como barraqueiro no Porto da Barra há 20, 30 anos e permanece lá, inclusive pagando a licença, pagando justamente para a prefeitura o documento de arrecadação municipal que permite a ele explorar esse tipo de serviço na areia do Porto da Barra. O que a gente está cobrando é um ordenamento melhor para que barraqueiros, turistas, banhistas, moradores de Salvador possam dividir o espaço em harmonia. Que não haja, por exemplo, uma coação por parte dos barraqueiros que obriguem os banhistas a ficarem ou pagarem pelo kit da praia.
mas quem quiser pagar, que haja também uma cobrança não abusiva por esses kits que são fornecidos pelo município, que estabelece que a cobrança é irregular. No entanto, na prática a gente vê. E o próprio secretário, o próprio diretor da CEMOP reconhece que deve haver uma negociação com os barraqueiros para que cheguem a um consenso e utilizem aí os kits disponibilizados pelo município e possam aproveitar esse banho de mar, que com certeza é um dos melhores, não só aqui da Bahia, mas de todo o país. Por isso, o Porto da Barra é sempre assunto que gera polêmica, porque é muito disputado e tem que ser mais bem cuidado.